Paz seja com todos, meu nome é Keisi Batista, aqui do canal É Tempo de Saber. Hoje eu vou estar continuando mais um vídeo da série As Sete Festas do Senhor. E eu quero te pedir, meu irmão, encarecidamente, se você não viu os primeiros vídeos, eu vou estar deixando no card aqui em cima a playlist com os vídeos que saíram no canal até hoje, das Sete Festas. Por que é importante o cristão conhecer as Sete Festas? A partir das Sete Festas nós vamos entender melhor a obra redentora de Cristo, nós vamos entender sobre a ressurreição, nós vamos entender sobre arrebatamento, sobre a expiação dos pecados, nós vamos entender também sobre milênio e muitas outras coisas. Então não deixe de assistir. E eu quero te dizer, todo o conteúdo visual que eu estou preparando aqui para as Sete Festas está disponível para download de forma totalmente gratuita no nosso link aqui do Drive do canal. É só clicar, você vai ser encaminhado para o nosso Drive e você vai poder baixar de forma totalmente gratuita, sem custo algum. Aplique este estudo na sua congregação, aplique este estudo então na sua vida. Tenha com você à mãos. E eu quero te pedir, para continuar tendo mais conteúdos como este, por favor, se inscreva no canal. Se não for inscrito, compartilhe este vídeo, envie para muito mais pessoas e me ajude a levar a palavra de Deus. Então fica na paz e bora para o estudo. Então, continuando o nosso estudo, se você não assistiu os últimos estudos, eu vou deixar no card aqui em cima para o irmão poder conferir e estar acompanhando, para não ficar de fora, porque cada estudo é uma sequência, um completa o outro. Então, agora nós vamos estar falando aqui da festa de Pentecostes. Na minha opinião, é uma das festas mais reveladoras para os nossos dias e nós vamos aprender muito aqui. Eu tenho certeza que algumas festas, muita gente não ouviu falar, muitas pessoas não conhecem. Mas Pentecoste eu acho que todo mundo conhece, porque nós vivemos em dias em que o movimento pentecostal vem crescido muito. E o movimento pentecostal surge através deste nome, Pentecostes, desta festa. Porém, agora nós vamos ver o verdadeiro significado da festa e ver o que realmente ela quer nos mostrar. Nós vamos ver o que era sombra e o que será e o que é realidade. Amém? Então, leiamos aqui em Levítico 23, do 15 ao 17, que nos diz assim: Contarei para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, aquele molho da primícia que falamos no último vídeo. 7 semanas inteiras serão, até o dia imediato ao sétimo sábado. Contarei 50 dias, então trarei nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trarei 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de uma farinha serão levedados, se cozerão, são primícias ao Senhor. Então, passamos por aqui, passamos por Páscoa, passamos por ázimos, passamos por primícias e estamos agora em Pentecostes. E essa festa aqui, ela é uma continuação de primícias. Então, ela está totalmente ligada, porém os significados são um tanto que distintos. Então, Pentecostes é a continuação de primícias. Acontece 50 dias após a Páscoa. Daí vem a palavra penta, de Pentecostes. Então, significa o quê? 50 dias. É a festa das semanas. Por isso, nós chamamos festa das semanas e Pentecostes. Porque o ciclo dela dura 50 dias. Primeiro vem primícias. 49 dias depois, nós temos o quê? Pentecostes. Com a farinha feita do molho das primícias, aquele molho que nós vemos que o sacerdote ele movia perante o Senhor, fazia uma farinha com ele. Fazia-se 2 pães dessa farinha, que mais uma vez seriam apresentados ao Senhor como primícias. Então aquele molho que era primícias, aquele feixe de trigo que nós vimos, o que acontecia? Fazia-se uma farinha dele e dessa farinha fazia-se 2 pães. Esses 2 pães têm um significado imenso, mas imenso, que nós não ouvimos todos os dias. Por sua vez, seu significado é o revestimento de unção. E é outro moede que Jesus cumpriu com exatidão. Porém, quando olhamos as profecias, vemos que nem tudo se cumpriu. Quero até voltar aqui. Então, nós vemos aqui o seguinte, repare, deixa eu aumentar aqui, olha o que nós temos Pentecostes e nós vemos que está praticamente dividido ao meio, por quê?
metade foi cumprido por Cristo, mas ainda há algumas coisas que nós vamos ver mais para frente que não se cumpriram. E eu quero te dizer, se você está assistindo o vídeo até aqui e não é inscrito, por favor, pare e se inscreva. Vai aqui embaixo, é só clicar nesse botão inscrever-se que você vai estar me ajudando. Tem muita gente assistindo os vídeos, deixando joinha, às vezes até comenta, porém esquece de se inscrever. Então me ajude a levar a palavra de Deus se inscrevendo, porque assim você ajuda o canal a crescer e a cada vez alcançar muito mais pessoas. Então eu quero te agradecer por continuar aqui até este momento. Não deixe de continuar vendo o vídeo até o final, amém? Então, seguindo o nosso texto, olha o que nós vamos ver. Os 2 pães, além de serem feitos da farinha de primícias, tinham que ser ungidos com azeite. Então, quando esses pães eram feitos, o que acontecia? Eles tinham que ser untados com azeite. Quando eles eram feitos, eles eram revestidos, a massa era revestida de azeite. Isso tem significado. Ao contrário dos asmos, estes eram feitos com fermento. Quem não se lembra da festa de asmos, vou deixar no card aqui em cima para você poder assistir a festa de asmos se você não assistiu. Os pães lá eram feitos sem fermento. Agora esses 2 pães são feitos com fermento. Também tem significado. Porque asmos nós não estudamos que aqueles pães representam os homens. A retirada do fermento representa o sacrifício de Cristo que retira o pecado do homem. Agora que os 2 pães eles possuem fermento. Isso também tem significado espiritual para o pecado. Tudo isso para nos revelar o plano do Senhor. Como em asmos os pães representam o homem, em Pentecostes os 2 pães representam 2 povos. A princípio, as 2 casas de Israel, Efraim e Judá. Após o cativeiro babilônico, Efraim, as 10 tribos, que eram as 10 tribos do norte, ou o reino do norte, eles não voltam da Babilônia. Então, só para abrir um leque para os irmãos, para mostrar como representa aqui 2 povos e 2 casas de Israel, quando o cativeiro babilônico termina, após 70 anos ali de cativeiro, as 10 tribos do norte, elas não voltam para Israel. Só quem volta para Israel é Judá e Benjamim e alguns levitas. Se você pegar documentos históricos de Flávio Josefo, ele vai dar até números detalhados de quantos voltaram. Então, essas 10 tribos não voltam. Então, por isso que hoje nós falamos judeus, porque somente judeus e benjamitas voltaram. E como Judá era a cabeça da casa, então nós falamos judeus. Então, como não há mais judeus e tribos do norte, né, que era Israel e Efraim, nós vemos que a igreja ela está assumindo agora esse papel da segunda casa. Está assumindo. Então, quando eu coloco aqui, ó, que esses 2 pães representam 2 povos, está representando tanto judeus quanto não judeus. E que é uma prova disso dentro da palavra, repara, no dia de Pentecostes, quando ali em Atos 2 é relatado, o que nós vemos ali? Nós vemos judeus ali no cenáculo e comemorando, né, a festa, mas nós vemos que tem povos de todas as nações que se converteram ao judaísmo e estavam lá também comemorando as festas. Eram povos que vinham de outros países, de outras regiões. Isso nos mostra, mais uma vez, quando nós vemos a passagem de Filipe e o eunuco. O eunuco, ele era um homem da Etiópia. E o que acontece? Ele estava adorando em Israel. Então nós vemos isto aqui representado, outras nações e judeus, por isso os 2 pães. Os 2 pães eles eram sombra para representar 2 povos. E repara, os 2 pães eles eram revestidos de azeite. Em Atos 2, o que nós vemos? Revestimento vindo do alto. Da mesma forma que Cristo falou, revestidos de poder do alto, revestido com azeite. O azeite é um dos símbolos do Espírito Santo. E nós vemos ali em Atos 2 o que acontece. O Espírito Santo ele vem, mas ele vem sobre toda a carne. Ele vem tanto para os judeus quanto para os não judeus. Então, os 2 povos que estão representados ali, judeus e o que seria a igreja, os 2 recebem revestimentos de poder. Então, esses pães que estão aqui, que são feitos da farinha das primícias, eles estão representando Israel hoje em dia e igreja, Judá e não judeu. Amém? Então, coloca isso na sua mente.
Esses dois pães, eles têm muito significado. Repara, pães com fermento, porque os dois povos que estavam ali eram pecadores. Pães revestidos com azeite, untados com azeite, por quê? Porque os dois povos, tanto judeus quanto não judeus, receberam o revestimento do Espírito Santo. É só buscar, nós vemos isso ao longo de Atos dos Apóstolos inteiro. Dois pães oferecidos ao Senhor pelo sacerdote. Jesus que apresenta os homens a Deus. Então, é inseparável esse significado. Representa as duas casas de Israel. Quem são as duas casas de Israel? Judeus e igreja. Essas são as duas casas de Israel. Se você nunca ouviu falar, eu vou estar trazendo mais estudos a respeito, porque nós também fazemos parte da casa de Israel. Lembra que eu falei que as 10 tribos nunca voltaram para Israel? Essas 10 tribos, quando elas não voltam, Flávio Josefo, ele fala aí nos seus relatos, depois do ano 70, que eles cresceram de forma tão grande no meio dos gentios que era até difícil de acreditar. Eles não voltaram para Israel, mas o que aconteceu? Eles se espalharam ali pela Europa, pela Ásia, pelo norte da África, por todos os países. Eles cumpriram assim as profecias que estão lá em Oséias, capítulo de número 1, onde Deus promete semear, né, Efraim pela terra. Lembra também das primícias, né, o último estudo. E Deus semeia fazendo o quê? Espalhando. Ele fala em Oséias, eu vou espalhar vocês pela terra. E Deus espalha realmente Efraim pela terra, não permitindo que ele voltasse do cativeiro. Então, meus irmãos, Efraim é espalhado sobre as nações gentias. Então, passa a ter ali uma distribuição, né, espiritual de Efraim. Nós, então, hoje representamos os efraimitas que estão aí espalhados pela terra. Nós representamos a casa de Israel, as 10 tribos que nunca voltaram para Israel. Tanto que Flávio Josefo ele deixa isso muito claro. Então vemos aqui o azeite nos pães, o que eles representam. Leitura em Joel 2, 28 ao 30. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Lembra que eu falei há poucos minutos atrás que Pentecoste ele não foi totalmente cumprido por causa de falta de cumprimento nas profecias? Repara Joel, olha o que Deus está falando aqui na profecia, que ele ia derramar o seu espírito sobre toda a carne, e filhos e filhas profetizarão e vossos velhos sonharão. Isso é que nós vemos acontecendo ali no episódio de Atos 2, porque homens tiveram visões, homens profetizaram, e isso aqui caiu sobre toda a carne. Em Atos 2 foi possível que o Espírito Santo chegasse, né, a todos os homens. Então acompanhe comigo o que está falando aqui no versículo de número 29. Esta parte nós vemos que se cumpriu, mas olha bem aqui, ó. Até sobre servos e sobre servas derramarei o meu espírito. Naqueles dias, aqueles dias está falando aqui dos últimos dias. Os últimos dias na terra é o que? A última semana de Daniel, os 7 anos de tribulação. Então está falando que naqueles dias haveria um novo derramar do Espírito Santo. Quando você lê Joel no começo do capítulo, você vai ver que Joel vai começar a falar de chuva temporã e chuva serôdia, 2 derramamentos de chuva, que mostra um derramamento no início das épocas e um derramamento no final das épocas. Então isso aqui fica muito claro que ele está falando do Espírito Santo de Deus. E ele segue falando, ó, que naqueles dias mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Isso aqui por acaso aconteceu em Atos 2? Isso aqui ficou relatado em Atos 2? De forma alguma, não ficou relatado. Por quê? Porque não aconteceu. E a lei fala, né, se
Um profeta, para você reconhecer se ele é de Deus, tudo que ele falar tem que acontecer. Então nós vemos que aqui, ó, o profeta falou, aconteceu. Porém, isso aqui não aconteceu. Se não aconteceu, é porque ainda vai acontecer. É uma profecia para tempos futuros e que está muito próximo. Então, para nós continuarmos e conectar tudo isso aqui ao derramar do Espírito Santo, vamos para a próxima referência que está aqui em Apocalipse 11, do 3 ao 6, os pães, que são as testemunhas. Darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias. Está falando aqui da visão de Daniel, os 1260 dias, 3 anos e meio, né? É o tempo de tribulação, a perseguição, onde o anticristo estará fazendo guerra aos santos. Então as testemunhas vai profetizar quando? Durante a perseguição. Vestidas de pano de saco, está falando de situação de humilhação. Vão profetizar, mas estarão em situação de humilhação. São estas duas oliveiras, os dois candeeiros que se acham de pé diante do Senhor da terra. Está falando da profecia de Zacarias. Os dois candeeiros, os dois candelabros que estão ligados às duas oliveiras, que as mangueiras que transportam até os candelabros o quê? Azeite de ouro. O que é o azeite de ouro? Aquele que sai direto do Espírito Santo. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Então volta aqui. Olha aqui, ó, o que a profecia de Joel fala sobre fogo, que haveria prodígios no derramar do Espírito Santo e haveria fogo. E aqui está falando o quê? Que as testemunhas teriam o poder de sair fogo da boca delas, né? O espírito de Elias estaria sobre elas. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu. Lembra que Elias, ele profetizou, né, durante 3 anos e meio, não houve chuva na terra? Repare, o mesmo tempo da perseguição da tribulação, não houve chuva na terra durante a profecia de Elias, o que Elias fala ali para Acabe. E repara aqui, novamente, por 3 anos e meio eles terão poder para fechar os céus e não cair chuva. Então é muita coisa para relacionar. E está aqui, ó, prodígios no céu. Mais uma vez, está conectado. E repare, tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue. Olha aqui que Joel está falando. Também poder para fazer sangue. Aqui Joel ele não está dando todos os detalhes, mas repara como está tudo na mesma sequência. Tem aqui os sinais de fogo, os sinais de sangue. E continuando, ó, tem autoridade também para converter as águas em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelo, tantas vezes quanto quiserem. Então, repara, as duas testemunhas, elas têm poder para ferir a terra transformando a água em sangue, cessar o céu de chover, fazer secas na terra de formas terríveis. Repara aqui, ó, tá falando aqui, ó, ferir a terra com toda sorte de flagelo. E o que Joel fala? Colunas de fogo e de fumaça. Não tem chuva, tem seca, tudo começa a pegar fogo, você vai ver no céu colunas de fogo e de fumaça. Por quê? As profecias das duas testemunhas. E quem são as duas testemunhas? Servos e servas que estarão no derramamento do Espírito Santo. E quem são servos e servas? 2 pães, que são quem? Igreja e judeus. Então, quem são as duas testemunhas? São 2 homens literais? Não. Isto é uma má interpretação das profecias, porque nós vemos aqui que os servos e servas, ou os 2 pães, eles são as 2 testemunhas. Então, não deixe na sua cabeça que 2 testemunhas são 2 homens literais, mas são servos e servas, é igreja, são o povo de Deus, é judeus e não judeus. Esses estarão profetizando nos últimos dias, quando haverá o novo derramar do Espírito Santo. Então, não adianta a pessoa pensar, mas isso é bobagem. Nós vemos aqui na profecia de Joel. Isto aconteceu. Isto não aconteceu. E nos mostra o quê? Que é os mesmos prodígios de quem? Das 2 testemunhas.
As duas testemunhas que estão onde? Nos últimos dias. E são quem? Os dois pães, os dois povos, gentios e judeus, igreja e judeus. Amém, meus irmãos? E não será qualquer um. Não quer dizer que é só fazer parte da igreja ou fazer parte do povo judeu que vai poder fazer isso aqui, né? Profetizar e cair fogo dos céus e coluna de fumaça, transformar água em sangue. Não. Terá que estar ligado nas duas oliveiras que minam azeite de ouro. Então nós vemos aqui que o povo separado, aqueles que forem selados, que estiverem dentro da grande tribulação, terão poder do mesmo espírito de Elias, do mesmo espírito de Moisés para fazer o que quiserem. Sair, né, fogo de suas bocas, descer fogo do céu, cerrar totalmente os céus, fazer com que não chova, fazer com que suba colunas de fogo e de fumaça, para que mostre, né, ali o reino da besta, que realmente o Deus vivo é o único Deus e poderoso. Então, meus irmãos, eu quero agradecer por assistir o vídeo até aqui. Se não for inscrito, se inscreve e não deixa de ativar as notificações para acompanhar os próximos vídeos. Quero te pedir, compartilha esse vídeo, assista os outros, acompanhe os vídeos do canal. Então, fica na paz de Cristo e mais uma vez, muito obrigado.